Irmãos, a nossa igreja, ela foi, irmãos, idealizada por Deus, o nosso Pai, desde o passado. Desde o momento, irmãos, em que Jesus, como Ele próprio disse, que não conseguiu realizar toda a sua obra, em razão do impedimento da lei e dos homens daquela época, Deus, o nosso Pai, já começou a traçar este plano maravilhoso nos céus, como fez lá no passado, irmãos. Quando aquele primeiro casal caiu, perdeu a graça de Deus, perdeu a conexão com os céus, Deus, o nosso Pai, já planejou que um dia Ele enviaria o seu Filho primogênito para novamente ligar o homem com o seu Criador. Assim também aconteceu nos dias mais recentes, quando Jesus subiu aos céus, dizendo que ainda não tinha falado tudo, que ainda não tinha ensinado tudo o que precisava. Então Deus, o nosso Pai, já planejou, irmãos, que um dia Ele enviaria uma igreja, ou formaria um povo, mas um povo diferenciado. Um povo que tivesse uma doutrina, mas não apenas uma doutrina perfeita, uma disciplina também. Um povo que compreendesse as suas leis, a sua vontade, e não apenas conhecesse como uma história, mas que vivesse nos seus dias, que aplicasse tudo aquilo que Ele idealiza para o ser humano, uma vida reta, digna, aqui nesta terra. Irmãos, e assim passaram-se os anos. Aconteceu que os santos apóstolos cumpriram de forma muito maravilhosa a sua missão, a missão que cada um deles receberam. Irmãos, foram fiéis, foram leais. Irmãos, quem conhece a história dos santos apóstolos, vão ver o que aqueles homens, que hoje são santos nos céus, fizeram, irmãos, num período muito difícil. Num período onde as perseguições elas eram muitas, e mesmo assim, irmãos, demonstraram uma fidelidade muito grande para com o Divino Mestre. Lutaram até os últimos minutos de sua vida e não negaram o nome de Jesus. Acontece, irmãos, que os anos foram se passando, foram subindo aos céus. Foram deixando, como disse São Pedro, deixo o meu tabernáculo para voltar para a casa do Pai. Irmãos, e aconteceu que o amado apóstolo São João, como nós meditamos ontem, que era o mais jovem, ficou por último, em razão da sua idade. E para ele, irmãos, Deus nosso Pai, Jesus nosso Senhor, deu a honra e o privilégio dele ser arrebatado aos céus. Notem os irmãos, até aquele momento, nenhum dos santos apóstolos ainda teve a oportunidade de, ainda vivendo aqui, subir, ter o seu espírito arrebatado aos céus. São João teve esta honra, irmãos, exatamente porque se fazia necessário. E tendo o seu espírito sido arrebatado aos céus, disse um anjo para ele: tudo o que vires, tudo o que contemplares, escreve. E foi assim que aconteceu, irmãos. Após ele voltar novamente, tudo o que ele presenciou, tudo o que ele ouviu, tudo o que ele viu, ele escreveu um livro, relatando estes acontecimentos, cujo livro é o livro do Apocalipse. Irmãos, e foi lá que São João contemplou o futuro da igreja, irmãos, e relatou que ele viu uma cidade santa, uma nova cidade chamada de Nova Jerusalém, que descia dos céus. Irmãos, o que é este ato descer dos céus? É uma igreja que seria formada não pela mente humana, não por o desejo de um ou de outro, mas pela vontade soberana de Deus. Irmãos, isso nós vimos se cumprir categoricamente na nossa igreja. A formação, quem conhece, irmãos, a história de nossa igreja pode contemplar, pode verificar isso que eu estou dizendo. Uma igreja que surgiu, irmãos, e desde o início, Jesus nosso Senhor, juntamente com Deus, começou, irmãos, a fazer as devidas alterações. Nossa igreja, irmãos, lá no seu início, assim podemos dizer, quando estava lá na tenda, ainda não tinha uma doutrina perfeita, como nós temos hoje. E Jesus nosso Senhor, nas primeiras revelações à Santa Avó Rosa, irmãos, no início já ele falou: se quiser que eu fique, vocês precisam viver desta maneira, vocês precisam crer desta maneira. Naquela época nós tínhamos muitas pessoas
que vinham de diversas outras religiões, de uma maneira diferente de pensar e de crer, e que tinham muita dificuldade, irmãos, quando falávamos nos santos, no poder dos anjos, na missão que os santos realizam ainda nos dias de hoje. Irmãos, e a Santa Avó, ela foi implantando essa doutrina, principalmente a fé, irmãos, em Maria Santíssima. Irmãos, isto é uma riqueza muito grande para nós, porque Jesus nosso Senhor nos ensinou, através da Santa Avó, a forma como nós deveríamos crer na sua mãe, que é rainha nos céus, irmãos. Na missão que ela desenvolveu, não apenas quando esteve presente aqui, mas também na missão que ela realizou durante todos estes anos, desde que ela subiu aos céus até a fundação de nossa igreja. A fé nos santos apóstolos, nos santos profetas, a maneira de nós crermos nos anjos, como se dá a manifestação do poder de Deus através deles na nossa vida, como é que o poder do Espírito Santo se manifesta, age na nossa vida e na nossa igreja. Irmãos, tudo isso é uma riqueza muito grande e comprova que esta igreja ela veio dos céus, como o amado apóstolo São João viu naquela visão que teve. Outra coisa, irmãos, que comprova é a disciplina de nossa igreja. Irmãos, não foi fácil para a Santa Avó implantar a disciplina que Jesus pediu para ser implantada. Muitos não concordaram, irmãos. Muitas pessoas, como diz Jesus, de dura cerviz, não compreenderam o valor, irmãos, e em razão da disciplina deixaram de frequentar, deixaram a nossa igreja. Mas, irmãos, é importante nós observarmos que a vontade de Deus prevaleceu. Isto é importante. A vontade de Jesus, irmãos, ela precisa prevalecer na nossa igreja, como tem prevalecido. Independente de um ou de outro pensar diferente. Se nós, se um grupo não quer agir de acordo com a vontade deles, então nós precisamos nos afastar. Nós precisamos entender que aqui não é o nosso lugar. Porque o que precisa prevalecer aqui é a vontade, irmãos, deles. Nos dias presentes da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, que é a vontade de Jesus. Isso nós precisamos compreender, justamente porque a nossa igreja ela veio dos céus. E nós precisamos nos adequar, irmãos, se nós quisermos ter a participação nos dons, em tudo que Deus, nosso Pai, preparou para esta geração, através do ministério dessas duas colunas, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo. Irmãos, e a respeito do futuro de nossa igreja? Os irmãos lembram, mês de maio do ano de 2014, aproximadamente 9 anos e alguns dias, chegou o momento, irmãos, que Deus, o nosso Pai, resolveu levar o Santo Irmão Aldo aos céus. Cumpriu a sua missão, irmãos. Foram mais de 40 anos, mostrando, ensinando, não apenas falando, mas dando prova, irmãos, dando o seu exemplo. Lutas, perseguições como os profetas tiveram, como os santos apóstolos tiveram. Irmãos, e demonstrou a sua lealdade e a sua fidelidade, não apenas para com Deus e para com os céus, mas para com todos nós. Então chegou o momento que ele subiu aos céus. E alguns naquele período ficaram pensando, e como será a nossa igreja? E como nós vamos ficar? Muitos pensavam assim, sem o Santo Irmão Aldo. E nós muitas vezes não pensávamos na essência, irmãos, como Deus trabalha em espírito. E não tínhamos, quem sabe naquele momento, a visão, irmãos, de que o Santo Irmão Aldo estaria muito mais presente, trabalhando apenas em espírito. Muito mais presente na igreja, irmãos. Nos trabalhos que nós realizamos e também na sua vida, na vida de muitos apostólicos
que tem sentido a presença dele, Santo Irmão Aldo. E alguns então pensavam, o que será de minha igreja? Irmãos, e passado alguns anos, hoje nós vemos que, irmãos, esta igreja, como disse ele, já estava assim preparada. Santo Irmão Aldo, alguns meses antes de subir aos céus, ele disse no boletim de 2013, a minha igreja já está preparada para seguir em frente, e vem demonstrando isso nos últimos anos. Irmãos, uma palavra de um profeta a gente precisa analisar, não apenas ouvir, como qualquer outra palavra ou qualquer outra frase, mas meditar. Notem os irmãos, a minha igreja já está preparada. Foram 44 anos de preparo para seguir em frente, não para ficar pelo caminho, não. Não para, como alguns fizeram, irmãos, naquela época, de ficar pelo caminho, de tomar outros rumos, não. Santo Irmão disse, a minha igreja está preparada para seguir em frente, porque eu deixei preparado. Irmãos, quem de nós temos dúvida com relação a algum ponto de doutrina? Eu digo que ninguém, irmãos. Santo Irmão Aldo deixou preparado não apenas o ministério de pastores, de obreiros, diáconos, diaconisas, regentes, músicos, mas a igreja também. De tal modo que se alguém subir aqui e falar algo diferente, ou um coral cantar uma maneira diferente daquilo que nós aprendemos, qualquer um de vocês, qualquer um de nós, temos a capacidade, irmãos, de perceber isso. Porque quem nos preparou foi um profeta de Deus, foi o Santo Irmão Aldo. E é por isso que ele disse, a minha igreja está preparada. Ele não disse todos, ele disse a minha igreja, isto é, aqueles que estão comigo. Esses estão preparados para seguir em frente. Irmãos, então esta é a primeira garantia a respeito do futuro de nossa igreja. A segunda delas, a qual eu lembrei ontem, irmãos, mas não me canso de lembrar porque é uma palavra de um profeta. Certa ocasião, havia um grupo de pastores na sede tendo aula, e então o Santo Irmão Aldo chamou eles em sua sala para falar algumas palavras. Irmãos, e novamente nós precisamos nos ater aos detalhes. Olha o que ele disse. Tem algum pastor medroso aqui? Irmãos, olha a pergunta dele. Eu não quero pastor medroso, não. Quero pastor corajoso. Eu digo uma coisa para vocês. A igreja, ela vai até o final. Irmãos, que garantia do Santo Irmão Aldo. A igreja vai até o final e vai cumprir a sua missão. O meu desejo é que todos vocês estejam comigo até o final. Irmãos, que garantia do Santo Irmão Aldo. A igreja, ela vai até o final, irmãos, e ela vai cumprir a missão que recebeu de Deus. Agora, irmãos, o que nós precisamos entender é que para nós estarmos com Ele até o final, nós precisamos fazer a nossa parte. Ensinos nós temos, preparo nós tivemos, mas, irmãos, se o nosso coração esfriar, se a fé desfalecer, irmãos, nós vamos ficar pelo caminho, sim. Nós não vamos estar com Ele até o final, porque Ele, irmãos, já chegou no destino final, no reino dos céus, e está lutando muito por nós. Mas, irmãos, como eu disse no início, eles batem a porta do nosso coração. O Santo Irmão Aldo bate na porta do seu coração, do seu lar, da sua família, da onde o Senhor estiver, chama a sua atenção. Agora, se vocês não abrir, não permitir que o Santo Irmão Aldo esteja com os senhores, não abrir a porta do seu coração, não abrir a porta do seu lar, para o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó entrar lá e agir na sua vida e na sua família, irmãos, eles não vão invadir corações, não. Eles não vão invadir casa de um ou de outro para fazer a obra, não. Eles batem, eles chamam a atenção, eles dizem, estamos aqui para te ajudar. Agora a decisão é sua, é minha, é de cada um de nós. Irmãos, então, com relação à nossa igreja, irmãos, não vamos ter dúvida, não. Quando as lutas, elas se aglomeram, irmãos, elas aumentam,
na sequência vem as vitórias. Sempre foi assim. O que nós precisamos nos preocupar, irmãos, é com a nossa vida individual. Aí sim. Com as nossas atitudes. Com a minha fé. Como eu estou alimentando a minha fé? Se com a árvore da vida, cujos frutos me trazem salvação. Ou se com as outras árvores que surgem aí pelo caminho, que também apresentam alguns frutos, mas que não trazem honra para o meu espírito. Irmãos, esta decisão, ela é de cada um de nós. As decisões, irmãos, as escolhas nossas de hoje é o reflexo do nosso futuro no amanhã. Eu sempre gosto de lembrar, Santo Irmão Aldo, ele falou muito a respeito de família. Eu lembro muito bem, anos de 2000 a 2005, a 2008, nesse período ali. Santo Irmão Aldo falou muito a respeito de famílias, aconselhando os jovens daquela época a escolher bem o seu cônjuge, a firmar o seu casamento nos moldes e no projeto de Deus. Irmãos, e muitos que deram crédito, que ouviram, colhem os frutos dessas escolhas hoje. Tem a sua família, tem os seus filhos, às vezes família encaminhada, os filhos já encaminhados. E outros que talvez não colocaram em prática ou não escolheram bem, fizeram escolhas precipitadas, da mesma forma colhem os frutos dessa precipitação, dessas escolhas erradas. Irmão, sempre que nós tivermos que decidir algo que vai impactar a nossa vida, nós precisamos agir com sabedoria, irmãos. Vou citar um exemplo aos irmãos. Jesus, nosso Senhor, quando ele foi escolher os seus 12 apóstolos para caminhar com ele, as Sagradas Escrituras diz que Jesus passou uma noite inteira orando, pedindo a Deus sabedoria para que ele escolhesse pessoas boas, pessoas que dessem resultado para aquilo que Jesus estava confiando a eles. Irmãos, a mesma coisa nós. Sempre que nós tivermos que tomar uma decisão, irmãos, pedir sabedoria dos céus, e não apenas pedir, irmãos, colocar a vontade da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo em primeiro lugar. Muitas vezes a gente até pede, faz as orações, mas, irmãos, sempre no sentido eu quero isso, eu quero aquilo. E muitas vezes não sabemos orar da maneira correta, dizendo assim: Santa Avó Rosa, eu almejo isso, mas que prevaleça a sua vontade, que prevaleça a vontade do Santo Irmão Aldo, na minha vida, nas minhas escolhas. Irmãos, e não apenas pedir, não apenas orar, fazer algo, apresentar obras, para que nós possamos escolher coisas boas. Irmãos, se nós apenas pedirmos, e não batalharmos, não lutarmos, irmãos, nós não vamos alcançar aquilo que nós queremos para a nossa vida. Por exemplo, se alguém está passando por um momento difícil, no que diz respeito à saúde do corpo, precisa entender, precisa compreender que não basta apenas pedir em oração, precisa buscar também os recursos que a medicina oferece para melhorar a sua vida, o seu corpo, tomar um medicamento. Irmãos, isso é de justiça. Ou se alguém se encontra desempregado, com dificuldade, precisa então pedir sabedoria, pedir a bênção dos céus, e na segunda-feira acordar cedo, preparar os currículos e entregar, irmãos. Nós precisamos demonstrar interesse, fazer a nossa parte. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele, irmãos. E aí nós alcançamos aquilo que nós queremos. Perceberam, os irmãos, como deve ser a nossa vida, irmãos? Tudo isso nós aprendemos na igreja. Tudo isso que eu estou falando aos irmãos não é nenhuma novidade, porque foi o Santo Irmão Aldo que nos ensinou a viver assim. Irmãos, nos mínimos detalhes, o Santo Irmão Aldo nos ensinou a viver. Por isso que Jesus, nosso Senhor, quando ele começou a agir nesta igreja, ele disse assim para a Santa Avó: minha serva, ensine o meu povo a viver. Irmãos, eu acho maravilhosa essa palavra de Jesus, maravilhosa. Porque ele não disse assim: minha serva, ensine o meu povo
a decorar as Sagradas Escrituras. Ele não disse: ensine o meu povo a conhecer os detalhes da minha vida, da minha história ou da história dos apóstolos. Não, irmãos. Ele foi muito categórico ao dizer: ensine o meu povo a viver uma vida digna, sendo, como ele disse, o sal da terra e a luz do mundo, irmãos. Isto é o que falta muitas vezes para nós. Às vezes a gente conhece a história da igreja, a gente conhece as Sagradas Escrituras, falamos que conhecemos a Santa Avó, conhecemos o Santo Irmão Aldo, irmãos, mas se nós não formos o sal da terra e a luz do mundo, nós estamos falhando na nossa missão. Nós não estamos sendo completo naquilo que Deus espera de um povo a quem Ele tanto tem feito, tanto tem ajudado. Irmãos, e nós precisamos nos ancorar nas palavras do Santo Irmão Aldo. Certa ocasião, no boletim 2270, no dia 11 de abril do ano de 2002, o Santo Irmão Aldo disse as seguintes palavras: entendam que a minha palavra não é passageira, não é só para um dia, uma semana ou por um tempo, mas é para sempre. Lembram os irmãos o que eu disse ontem, que a palavra de um profeta é imutável, ela não se altera com o tempo? Foi justamente isso que ele falou no ano de 2002. As minhas palavras não são só para um dia, só para uma semana ou só para um tempo. Elas são para sempre. Por isso, irmãos, eu desejo que todos os irmãos, vocês internautas, que têm esta fé, guardem as palavras do Santo Irmão Aldo com muito carinho no seu coração. E tenham a certeza que se nós nos mantermos, irmãos, de acordo com aquilo que nós aprendemos, não precisa buscar coisas diferentes não, irmãos. Pessoas que querem buscar coisas em outros lugares, não, irmãos. Tudo que nós temos aqui é suficiente para nós chegarmos nos céus. Agora vai depender do Senhor, da Senhora, de cada um de nós. Como disse ele, estar comigo até o final. O desejo meu, irmãos, é que todos vocês, todos nós, estejamos com o Santo Irmão Aldo até o final, irmãos. Até o final da nossa jornada, para nós recebermos o nosso prêmio, que é a coroa de glória. Amém. Irmãos, nós vamos nos encaminhando para o final da reunião, mas antes nós vamos ouvir um hino, irmãos, que cabe muito bem nesta reunião. Acaba complementando aquilo que nós falamos, cujo título diz: Santo Aldo, água da vida.
ilusões, a maldade e perseguições, mas com este santo a tudo posso vencer. Muito bem, irmãos. Assim nós encerramos as nossas atividades deste final de semana com esta belíssima apresentação, Santuário do Água da Vida. Eu desejo que cada um dos senhores, das senhoras, cada um de nós, possamos sempre buscar nesta fonte para nos abastecer, para nos nutrir espiritualmente falando. Que jamais esqueçamos, irmãos, onde está esta fonte, que é aqui na igreja, para vir buscar aqui. É aqui que nós a encontramos. E que este santo esteja gravado, este nome, Santo Irmão Aldo, no seu coração. Amém. Irmãos, eu gostaria apenas de agradecer a presença de todos e especialmente na reunião de hoje o silêncio, durante a mensagem, durante as apresentações. Irmãos, o silêncio na casa de Deus é um sinal de reverência, de respeito, de temor a Ele. É muito importante isso. Os santos se alegram
Agradecer também os irmãos diáconos, diaconisas, colegas de ministério pela sua presença e pelo seu trabalho. Desejo que o Santo Irmão Aldo abençoe o seu ministério aqui na terra. Agradeço também os irmãos do coral, regentes, músicos, e da mesma forma desejo a bênção do céu sobre a sua vida e sobre o seu ministério aqui na terra. Agradeço os membros de um modo geral pela presença e que a graça de Deus, de Jesus, do seu Divino Espírito, acompanhado das bênçãos dos seus santos, se faça presente na sua vida e no seu lar. Os queridos amigos e irmãos internautas que assistem às nossas reuniões, recebam também as bênçãos dos céus e sempre que possível estejam presentes na casa de Deus. É aqui que os santos se fazem presente para te abençoar, para trazer muitas vezes a solução de algo que você pediu em oração. Eles estão aqui exatamente para te ajudar. Então, sempre que possível, estejam presentes nas reuniões. Amém. Meu muito obrigado a todos. É sempre uma satisfação estar com os irmãos participando das reuniões. Por gentileza, os assentados fiquem em pé para nós orarmos. Irmãos, não esqueçam, aqueles que puderem, de participar da festa no sítio cercado. Reunião especial lá, e a presença e a união nossa, ela é de grande valor. Então, os que puderem e quiserem, logicamente, estão convidados para lá estar. Vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, nosso poderoso Pai Celestial, é grande novamente satisfação, ó Pai. Não porque estamos saindo da sua casa neste momento. Satisfação nossa é por estarmos aqui durante este período. Estivemos aqui na presença de santos, de anjos, na presença dos irmãos também, dos nossos queridos amigos, dos nossos irmãos na fé. Como disse o Santo Irmão Aldo, esta igreja é uma família só. E que ele, Santo Irmão Aldo, quer a nossa presença nas reuniões. Querido Deus, tivemos a oportunidade ontem de meditar na mensagem a respeito da árvore da vida. E hoje a respeito das duas colunas principais desta igreja do tempo presente, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo. Foi o Senhor que preparou esta igreja, ó Pai. O Senhor planejou e pôde encontrar no momento certo e oportuno a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo para cumprirem a missão que o Senhor tinha a dar a eles. Que era de formar uma igreja, não a mais uma, mas a igreja do Senhor. Igreja esta que vem prevalecendo a vontade do Senhor, a vontade dos céus, prevalecendo sobre a vontade individual ou coletiva de algum grupo ou de outro. A vontade do céu tem prevalecido e precisa prevalecer. Dá-nos capacidade, ó Pai, para entendermos isso. Entendermos que aqui é a vontade dos céus e não a nossa. Capacite-nos, ó Jesus bendito, para que nós tenhamos mais fé, tenhamos mais interesse em te buscar, em conhecer o seu evangelho, em conhecer a missão de nossa igreja, não apenas ouvirmos falar da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, mas sermos, como o Senhor nos ensinou, o sal da terra e a luz do mundo. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, colunas desta igreja apostólica, obrigado por tudo que fizeram e fazem por nós. Eu lembro, em especial neste momento, as orações que teus filhos te fazem. Eu não sei o que pedem, mas Santa Avó, tem misericórdia. Se for de justiça, se a Senhora encontrar fé nos corações, e se for claro da vontade de Deus, realiza o milagre. Dá a eles a cura, a solução de um problema, ameniza as dores, o sofrimento, as lutas que muitas vezes enfrentam no lar, na família, no trabalho. Santa Avó, tens misericórdia. E os senhores, ó amados irmãos, que neste momento fazem as suas orações, que colocaram também seus nomes nessa caixa de pedido, tenham fé, saibam aguardar o momento de Deus, a hora dele de agir. Entreguem as suas aflições, os seus problemas nas mãos deles. Eles podem te ajudar. Depositem a sua fé nestes santos. E neste momento, ó Pai, eu suplico que a bênção gloriosa do Senhor,
a inspiração do seu divino Espírito Santo, fonte de toda sabedoria, seja derramada na vida daqueles que oram e te pedem neste momento com fé. E nós encerramos esta reunião com muita alegria e damos ela por encerrada, a qual foi para honra, louvor e muita glória do reino dos céus aqui na terra. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa semana a todos e até uma próxima oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.